could have picked him and proudly in fourth. And Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the silver. Bem, já estamos live. Mais um podcast. Sejam bem-vindos de volta. Ainda 29º. consegues contá-los? Sempre a contar. Já Quer não dizer, assim, é o 29º, que eu vi que o do Barata tinha sido o 28º, portanto, 29º. Para o próximo vamos para os 30. Já vamos para os 30, nada Agora mal. vamos ver que convidado é que vai ter a responsabilidade de assumir o 30º episódio. 30º episódio. Por acaso Disse um isso gajo é, na isso é casa uma dos co- 30 anos. isso é uma Ou coisa então que- convidamos... Qual é que foi a última prova nacional assim que houve interessante? Olha, convidámos o gajo que ficou no 30º lugar. Olha, Pode ser por acaso é pode ser uma coisa ideia. interessante. Agora vamos ver se essa pessoa sequer está disposta a vir aqui. Mas, Isso, eu vou mas não, checar isso. nós não temos isso de 10º episódio. Olha, nem sei quem é que foi o nosso 10º episódio, 30º, 20º, mas pronto, é sempre giro. Mas, bem, 29º, e Sejam hoje bem-vindos. estamos novamente aqui os dois para fazer um episódio que já tem sido às vezes. Neste caso aconteceu mais porque eu não estive cá esta semana e acabámos por... Não é Pois em é, recurso, eu acho Hugo, que estes podcasts vice-campeão também... do mundo, mas espera aí, tens que dizer vice-campeão do mundo Atlo, parabéns. É verdade, Mostrem é a verdade. medalha para quem vê no YouTube, que é para também ter Tá uma aqui, ideia tá da aqui. medalha. Está aqui, Ora, muito bem, ora aí está, bela medalha. está aqui. Muitos parabéns, Hugo. WTS, WTS de Ibiza. perdi- WTS de Ibiza. Só o Van São em Luís é Duato. que me ganhou. Portanto, não, mas foi fixe, foi fixe. Então de conseguir aqui, foi pena não ter dado para o ouro. Eu Ficaste achei a quanto tempo do homem? Do outro fiquei, rapaz? fiquei ali a 12, 13 segundos. Aquilo decidiu-se tudo na última corrida e Na ali última corrida. são 2,5 km, é muito pouco, mas ele no europeu tinha-lhe ganho, ele nem tinha feito pódio, isso é que foi Ok. surpreendente. Só que ele acho que veio da corrida, é um atleta italiano que veio do atletismo para o duatlo, então a outra prova foi das primeiras provas do duatlo dele, e ele no Uau. segmento de ciclismo é mais fraco. Claro. E em Itália o segmento de ciclismo era muito mais exigente porque era muito mais técnica, então ele acabou por descolar. E Ok. aqui não descolou porque era menos técnico, ele conseguiu ir mais no grupo. Epá, e Teve depois ele sorte. mete os pés no chão e corre mesmo bem, ele ficou em quinto da geral. Mesmo assim, quinta geral, ficou só a 12 segundos de ti, nada mal também. Sim, eu fiquei a 30 segundos do Mola. Pá, perdi muito na transição, entrei mais atrás e acho que isso fez a diferença. Epá, mas pronto, oitavo da geral ali com aquele. À minha frente do triatlo ficou o Mola, que ganhou, e o Erwin, mesmo à minha frente. Ok. O resto é tudo do atletas, pronto, que só correm e pedalam, pá, e acima de tudo eles correm bué da bem. Eles têm um nível de corrida, pá, para teres ideia, saía 2,48 primeiro quilómetro, com uma temperatura que não é perfeita para correr, retornos, curvas, não é uma corrida rápida, primeiro quilómetro logo... Exato. Um gajo caiu à minha frente, um espanhol, e eu tive que parar ali um bocadinho, estás a ver aquela Olha. partida massiva. Que é a grande aventura. Estás a 2,48 e estás em 30º. Portanto, os gajos lá à frente já estão a 2,38 ou 2,40. É ridículo. Não, mas a partida foi péssima. Foi tipo aquilo foi. Eu lembro-me que parti com os espanhóis à minha frente. Cai um espanhol. Aquilo tinha uma lomba e ele deve ter aí tropeçado ou isso. Caiu mesmo à minha frente. Não. Eu virei. Mal virei e ao Benito. Não sei se conheces. Sei. Espanhol. E o Benito, uma perna ficou de um lado da fita, a outra do Ai. outro, e eu só ouço ele a gritar, tipo em pânico, que vai cair, mas lá conseguiu safar-se e não sei o quê. Ai, Então ai, aqueles ai. primeiros 200 metros foi mesmo uma loucura, mas depois Caóticos. aquilo sempre a abrir. Mas pronto, foi fixe e pronto, estamos aqui de volta para mais um episódio. Eu meti então a caixa de perguntas para os temas e acho que vamos começar pelo tema principal, que no caso Até foi é o tema quente da semana. é o tema quente da semana, é o caso do Colin Chartier ter sido apanhado com doping, e eu acho que foi muito mais do que seria se calhar se fosse um ciclista, porque no triatlo não é tão habitual isto acontecer. Sim, e foi muito mais também tendo em conta quem é que o treina. Exatamente, também é isso. Portanto, há que aqui dizer que quem o treina, para quem não sabe, é o treinador dos noruegueses. Não é, atenção,
é o irmão do irmão. Gustav Iden, que Pois. não é exatamente o treinador, mas está mais ou menos ligado, né? Acaba por estar. Exato. Portanto, vamos lá ser sinceros, isto é tudo se nós nunca sabemos e esperemos que vamos, e de certeza que vai haver investigações agora, mas mete ali eles num spotlight que eles cá não querem ter e que se calhar pode-se vir a descobrir alguma coisa ou não. Pá, temos que esperar para ver o que é que vai acontecer, não é? Sim, e não só isso, é um atleta que o ano passado arrecadou 120 ou 130 mil euros de prize money, muito porque ganhou a prova do PTO US Open que dava 100 mil dólares. Então, e é assim, foi um atleta que antes não fazia grandes resultados e conseguiu, e portanto, apesar dele dizer que só se topou depois disso, ou seja, ele ao dizer isso está quase a proteger o prize money do seu lado, apesar de que isto vai ser investigado. Agora é difícil de comprovar, de dizerem que ele na altura estava dopado, não é? Porque ele só É foi assim, ele fez o apanhado agora. controlo, mas ele só fez, se ele fez ele de certeza que fez controlo depois da prova, se não foi Pois, apanhado na altura, provavelmente. não foi, mas Sim. aqui a questão que se abre a porta e que para mim é mais fundamental e que até perguntaram de certa forma, porque vamos lá ver, o doping é doping a partir de um certo ponto, a realidade é essa. E acho que, de certeza, arrisco-me a dizer que e eu acho isto desde há muito tempo. O meu pai estava sempre a dizer que os brownies eram claramente dopados. O meu pai sempre o disse, e vamos a ver que é pais médicos, portanto, ou seja, há atletas que até têm quase uma facilidade de Sim. escapar a estas coisas. E Sim, aqui uma. tu achas que eles estão sempre no limite, ou seja, estão Sim, ali com acho que tudo. estão sempre no limite. É assim, não acredito que sejam todos, nem de perto nem de longe, mas acho que haja uns quantos. E isto para mim torna-se mais notório neste caso, tendo em conta quem eles treinam, pá, porque nós vemos os noruegueses a fazerem um regime de intensivo de treino e análises científicas e tudo mais. Se calhar grande parte dessa ciência é por causa disso. É para ver onde é que é o limite, quando é que é possível o limite. Eu não tinha dúvidas disso e pá, e se formos a ver pelas regras do jogo, eles até se for isso que acontece, não estão a fazer nada de errado, apesar de ser errado. Pronto, ou seja, é aqui um paradigma que estranho, que na minha opinião é manhoso, que não é justo para ninguém, que não é justo para a modalidade, não é justo para os outros atletas, mas a realidade é que há ali um género de quase, olha, pode ser se estiveres acima, abaixo daquele limite. Ou seja, com tantos testes, eu acredito que haja muito atleta que já sabe, olha, se eu for para aqui com isto, se eu fizer controles, isto já vai estar abaixo. Pode Sim. ser. Isto é a minha opinião, atenção, isto vale o que vale, eu não sei nada. Eu não sei nada como é que funcionam essas coisas, pá, não faço ideia, mas é assim, neste caso em particular, eu acho que o que foi Apple, portanto, que é uma daquelas substâncias que um gajo não compra na farmácia, tu não chegas à farmácia e dizes, olha, Sim, sim, sim. quero Apple, Tem de ser com tem, ajuda médica e tem tem que de ser com haver. ajuda. E não Portanto, é arranjas assim, aquilo facilmente. não é ninguém, não é, ele veio dizer, foi sozinho. Não foi sozinho, não foi sozinho. É claro que ele de certeza que está a tentar proteger alguém, mas não foi sozinho. E isso é o mais importante, é que se descubra e que mesmo a ITU tenha, se calhar, um repensar das normas, das regras e tudo mais. Vamos ver o que é que acontece, mas a minha opinião é isso, mas lá está. Há uns anos atrás, cafeína também, como tu há bocado disseste, era doping, e como eu falei, até esta semana falei sobre isso com dois colegas meus do triatlo, o Garcia e o Miguel Arrael, e o Garcia estava a dizer isso, pois, cafeína também é doping, mas hoje em dia já não é, estavas-me tu a dizer, não é? Sim, hoje em dia já não é, mas basicamente o que acontece, e houve uma sub-questão que era entre o limiar entre o que é nutrição e o que é doping, ou seja, a pergunta é dizer o que é no fundo legal, o que não é legal. E em tempos a cafeína tinha ou seja, era permitido obviamente tomar cafeína, mas até um certo ponto, ou seja, não podias, não sei qual é que era a dosagem, mas agora é completamente frio, ou seja, os atletas podem tomar a cafeína que tivermos. Aliás, o Vasco falou disso, que era a cafeína para ele era a substância que ele tomava que tinha sentia mais Mais efeito efeitos. e é completamente permitido, ou seja, não há qualquer Sim. limitação.
portanto, não quer dizer que se calhar na próxima atualização não digam, olha, até Não digam, este exato. cafeína não é permitido. Até porque sabes que eu aí defendo uma situação, ou seja, porque, ok, cafeína não é permitido, não há limite para a cafeína, podes tomar o que quiseres, mas em termos de saúde faz bem. Ou seja, eu acho que estes controlos, ou seja, estas regras do antidoping, não é acima de tudo para a verdade desportiva mas também para a saúde dos próprios praticantes, ou seja, Também. acho que é uma forma de se ver as duas coisas. No meu entendimento é assim, se tu estás a tentar, Há se tu malta que vai fazes sempre, análises, eu fazes acho que há tudo malta que vai mais. sempre dizer é pá, desporto não é saúde, ou desporto de alto rendimento não é saúde, sei lá. Está bem, está bem, e é verdade. Agora, uma coisa é não ser saúde e uma coisa é quereres ainda lixar mais. Ou Sim, seja, sim, sim. não faz muito sentido. Portanto, Mas vamos ver o que é que em vai relação a acontecer. este tema, há outra questão que é o não falar. Ou seja, há muita gente que tem a ideia de que não se deve falar. Eu acho exatamente o contrário. Ou seja, O contrário, sim. eu acho que o facto de. E foi uma onda de pessoas a falar. Aliás, eu acho que todos os atletas tiveram sentiram peso em não falar. Porque ao não falarem, quase que parecia, por já estarem todos a falar, que é pá, se tu não estás a falar, tu também deves estar nisso. Ou tu tens alguma coisa a esconder, percebes? Eu senti que começaram a haver atletas e depois parecia que todos já fizeram um comunicado. Eu não sei, claro, de certeza que alguns não fizeram, mas principalmente os que estão ali mais próximos do atleta, da longa distância, malta que treinou com ele, competiu, todos tiveram de fazer o seu comunicado. Porquê? Porque pá, sentem a necessidade de mostrar desagrado com aquilo. Agora, Sim, porque é será que no necessário. meio de todos esses comunicados não há um que está a fazer aquilo, mas na realidade também está metido num sistema idêntico? Sim, até pode ser, até pá, isso lá está, nunca vamos saber, é possível, é possível, Eu porque acho que no meio disto tudo, uma coisa positiva, uma coisa que eu tirei que acho que acaba por se calhar não ser tão mau, é o facto do atleta ter tido uma performance que foi completamente, ou seja, fora da caixa. Ou seja, ele tinha um regime que não era um atleta muito bom e teve duas provas excepcionais. Ou seja, o que mostra que aquilo fez efeito e ele passou de um atleta mediano para um atleta bom. E agora, se ele fosse sempre estável, as performances dele sempre estáveis, e fosse um atleta que nem nunca tinha tido relevância a tomar, então aí sim, questionavas mais ainda, sim, porque sim, ias sim. pensar, então este gajo fica em 40º a treinar como os outros e perde, então Uhum. a tomar. Não, ele pelo menos teve aquele destaque, ou Teve efeito, seja, sim, 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 sim. porque é assim, Sim. não podemos comparar agora não vamos dizer que todos os que ganharam a Colin Chartier estão dopados, não, porque ele não é tão bom atleta se calhar como os outros, ele não tem o Não, passado não, de de um todo, de Alistair, de um todo, de todo, Frodeno, de portanto, todo. agora é E preciso ter essa noção. é assim, e há outras coisas até se pode retirar de certa forma como positivas. Ah, mesmo em termos das desculpas que ele deu, que para mim as desculpas são completamente inválidas, mas que de certa forma são inválidas para o que ele fez, para a atitude, mas que se calhar até podem ser ponderadas pelas próprias federações, tanto a internacional, porque eu acho que acima de tudo neste momento as grandes organizações internacionais das modalidades é que vão ter que ter um papel fundamental, tipo, para corrigir, Sim. ajudar a modalidade, seja e quando aqui falo, não falo só do ITU, mas falo acima de tudo, mesmo da malta do PTO? PTO, do Ironman, essas Sim, marcas vão sim. ter que fazer alguma coisa. E, e há ali situações que ele disse, a parte mental não estava bem, a pressão. Ok, isso não é desculpa para a atitude que ele teve. Acho que nada é desculpa para a atitude que ele teve, mas pode ser uma boa forma de pegar, porque se calhar até tem um mínimo de verdade aquilo, e pode ser uma forma também das organizações internacionais e federações começarem a ponderar essa parte mais mental, pressão, etc, etc, nos atletas. Portanto, pode haver aí uma pequena coisa positiva no meio deste Eu desastre sinceramente, esse tema catastrófico. é um tema bué complexo e por acaso É agora nas complexíssimo. últimas provas da World Triathlon, nos briefings, eles metem sempre lá um e-mail para os atletas contactarem caso tenham alguma dessas situações, tipo de entradas em depressões ou ansiedades Claro que ou sim, porque problemas numa vida de fora atleta de... tu tens, ela está, isso, mas isso é uma evolução natural, primeiro Sim, porque sim. são temas que estão muito em cima da mesa neste momento, no mundo, Mas o em que eu ia geral. dizer é que isso aí há uns tempos atrás
era muito menos falado, ou seja, Pois é, eu acho mas que uma ainda bem coisa, que é. mas eu acho que uma coisa que, ou seja, as pessoas tinham se calhar medo também de falar e agora não têm tanto, ou já não é se calhar tão um assunto tabu, vá, mas uma coisa que eu acho que influencia imenso é as redes sociais. A pressão que agora há sobre os atletas na mídia e nas redes sociais é o 3, 4, 5 vezes superior. É Pois impossível. é. É que imagina, um Colin Chartier, o ano passado, eu não sei se ele estava dopado, ele diz que não estava antes da prova, mas a pessoa acredita que estava, porque quer dizer, teve um Não é do resultado nada. completamente extraordinário e agora Sim. foi apanhado. Mas vamos imaginar que ele não estava e ele ganha a prova. Um atleta que é completamente underdog. É que uma coisa é um Frodeno ou um Brownlee ganhar, é normal. Agora, um Colin Chartier ganhar, ele tinha o Instagram dele a explodir de mensagens, ele tinha as marcas a ligar-lhe a dizer queremos te patrocinar. Aquilo, o gajo entra ali numa cena em que fica, uau, o que é isto? E depois, quando cai em si, o gajo já está ligado a não sei quantas marcas, já tem as pessoas a achar que ele vai fazer aquele resultado e aquele. Pá, a pressão que cai nele é muito superior a Sim, mas se... mesmo que seja, mas pá, não Mas claro, interessa. a decisão dele depois é completamente Não errada. interessa. Agora, a justificação dele, Para obviamente mim que é não tem inválida. valor, é Não inválida, tem, claro, não tem mas, valor nenhum. Não mas, tem valor nenhum. mas a pressão que ele teve, de certeza que foi essa. Eu acho que a decisão dele veio daí, pode ter vindo daí. Sim, Agora, é assim, com certeza. eu acho que isso seria se nós admitíssemos que ele não tinha estado dopado nas outras duas competições. Mas é Apesar de eu estranho. achar que ele já vinha das É outras assim, porque aí competições até e vai isto um foi bocado apenas uma contra. desculpa que ele arranjou. Pois, pá, não sabemos como é que ele teve, como é que ele está, porque se tu tens bons resultados e de repente, olha, tive bons resultados, agora é que eu vou tomar coisas que não posso. Sim, isso não faz sentido, exato, é isso, é Não faz isso. sentido. Quer dizer, Essa tu estás situação no toda topo não do faz sentido. mundo, e Deixa agora é cá que fazer a geneira, basicamente. claro, Estou no não. topo, o que é que eu vou fazer? A geneira. Pá, tem que ser um gajo um Exato, bocado burro. e pode correr mal, e E, pode até nem ter isso feito, quer dizer, pois, não. mas não faz muito sentido. E Mas, outra coisa que eu acho que é importante dizer é que engane-se a pessoa que pensa que o doping faz tudo. Ou seja, sim, sim, o sim. doping não faz tudo. Na altura, eu lembro-me do Armstrong dizer, já depois de ter sido apanhado, que ele era o melhor. Independente, Sim, ele era o melhor, ele estavam também todos. admitia que os outros estavam dopados, pronto. Da maneira dele, ele limpinho dizia, os outros também estavam, os meus teammates também estavam, eu era o melhor. Ninguém conseguia fazer, eu fartava-me de treinar, eu tomava, mas aquilo era só um complemento, porque eu era o melhor. Agora, e pronto, Se calhar devíamos ir por aí, abre-se tudo a toda a gente pode fazer o que quiser e ficam todos já se iguais, disse isso, já se morrem disse todos isso. aos 30 anos. Aliás, já há pessoas que dizem que fazer o Tour de França limpo é muito perigoso. Há pessoas Essa, que dizem essa, isso. essa é artista. Há pessoas que Sim, dizem sim. que quem faz o Tour de France sem estar com alguma coisa vai ter problemas de Sim, saúde sim. ou é desumano. Pá, vai ter problemas de saúde de qualquer maneira, portanto, tipo, qual delas é que preferes? Preferes ganhar, preferes ser competitivo ou preferes não ser competitivo e ter problemas à mesma? Não, Pá, mas é parvo, isto estamos a dizer, concluindo mas um pá, bocado não, aqui este é um, tema, o que eu queria dizer acima de tudo é que a minha reação quando eu vi, ainda para mais o atleta era um atleta que eu já criava ali não posso dizer que era fã dele, mas aquela história dele ser underdog e depois eu ouvi um podcast com ele que no All Day Train, que ele depois veio agora a fazer outro podcast já depois de ter sido apanhado aí. que eu acho também é um move muito estranho, na Ele minha opinião. disse ali umas coisas Na, um bocado arriscadas, na minha mas, opinião é muito estranho, portanto, também... mas ele basicamente era um atleta que eu já começava a criar ali uma coisa e depois ver aquilo é tipo quase tu dizeres, epá, que mentira. Este gajo isto foi uma mentira. Porque Estão postas. tu vês o desporto como tipo uma cena de epá, este gajo trabalhou para caraças, o que ele fez, isto é admirável. E quando vês este gajo a ser apanhado é tipo, Sim, isto sim, deixa sim, de sim, ter sim. piada, isto... Se calhar, eu vi alguém a dizer que... Alguém a escrever ou a ouvir, não sei se foi o... Pá, já não lembro quem foi, mas que se calhar à pala dele houve muitos atletas que perderam patrocínios, atletas mais jovens, atletas que são melhores, etc, etc, à conta dele. Ou seja, se calhar ele até acabou com a carreira de alguns Claro, há quantos marcas que atletas. agora podem repensar em apoiar A certos, estratégia, exatamente. exatamente. Portanto, ou seja, isto é crítico não só para a modalidade no seu todo.
Mas também é assim, engane-se quem, por exemplo, acha que às vezes toma coisas e não é doping. Dou um exemplo muito simples e muito bom. A Prozis, provavelmente a maior marca de nutrição que temos em Portugal neste momento. A proteína deles mais barata é, é doping. Contém Sério? agentes que são proibidos pela ADOP. Sim, sim, sim. A mais Pois. barata contém coisas que são proibidas na ADOP. Uhum. Portanto, se alguém. E é muito fácil. Não estás a fazer nada de Sim, mal, pensas sim, que estás a fazer uma os coisa atletas, correta. exatamente, É é assim, verdade se isso. calhar, eu não sei qual é que é a dose que tens de tomar. Se calhar tens de comer proteína às colheres, literalmente. Mas a realidade é que aquela tem. E Tem eu sei disto substâncias, porque, sim. e eu sei disto porque, felizmente, na altura em que era atleta, tinha uma nutricionista que foi preocupada com isso. E como nós tínhamos apoio da Prozis, ela disse-nos logo: estão proibidos de tomar aquela. É verdade, uma custa. Hoje em dia, eu tomo aquela. Eu não sou atleta, eu não vou mejar para o copo. Como podem imaginar, eu não vou tirar sangue, eu não vou fazer nenhum controle, nada. Hoje em dia tomo aquela, custa-me. É para aí metade do preço da outra que não tem, que acho que era a Whey, já pá, não sei. Mas é um exemplo muito simples. A Sim, malta às sim. vezes pensa que A lista não é está a muito fazer grande. nada de Eu, por mal. acaso Sim, sim, sim. eu por acaso nunca tive atenção a isso. Hum. Ah, pronto, não. Portanto, Mas como tu dizes, uma pessoa, por exemplo, no meu tu não caso, sabes, tu praticamente eu não não tomo, sabes, não tomo mas suplementação nenhuma. Por acaso agora nem estou a tomar proteína, mas já tomei da Prozis também. Tenho de ver. Por acaso já tomei. Mas Pá, não era a mais mas barata. Não era a mais barata. mas é tão simples, é que não Ah, fazes propósito e aquilo se calhar não te vai sim, dar sim. Não, rendimento e aquilo não faz absolutamente nada. Claro. nenhum, percebes? A cena é Mas essa. a realidade é que se fizeres um teste e ultrapassares o limite, vai-te acusar e vai dizer: olha, foste apanhado. Tão simples quanto isso. Ou seja, às vezes há coisas que tu nem sabes e que, olha, acontece. Sim, Pá, sim. o Alberto Contador diz que foi um bife, por exemplo, não é? Quando foi apanhado com doping. Se Isso já calhar houve até. tantas desculpas, já houve desculpas de não, testosterona a mais. Não, foi o meu irmão que fez um sumo com isso que ele está a tomar e eu troquei os copos sem querer, foi isso. Pá, por amor de Deus. Já agora, pronto, em relação aos copos é totalmente mentira, porque essa era uma questão que nós também tínhamos, que era como é que é o doping em Portugal, os controles e afins, pronto. Eu comecei a ser seguido pela ADOP, que é a agência de antidoping, quando eu tinha 16 anos. Que primeiro de que tudo tenho a dizer que é a maior estupidez de sempre um jovem com 16 anos ser seguido pela ADOP. Posso-vos contar a história. Eu comecei a ser seguido pela ADOP e levei logo uma falha, uma falta. Basicamente, ao final de 3 faltas, sou excluído. Levo Não uma estavas no suspensão. sítio em que eles foram? Não, 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 ainda melhor. Nem preenchi os papéis. Pá, ninguém te explica nada, ninguém te diz nada. Recebes uns papéis em casa, olhas para aquilo, metes para o lado. Isto eu tinha 16, o meu pai tinha coisas para fazer, meteu para o lado. Não era eu que fazia, percebes? Não era eu que, tipo, não Aham. tinha essa responsabilidade. Uma falta logo, aos 16 anos. Só limpa passado 2 anos. 2 anos. Ei, pois. E ao final de 3 levas 6 meses de suspensão. Que é ridículo. Então, tipo, e havia casos na altura que eu sei que falei, de jovens, miúdos, que entravam para estas situações aos 14 anos ou mais jovens e que tu tens que pedir para tomar bombas de asma, tudo e mais alguma coisa. É um processo muito complicado, muito complicado. E basicamente, para quem não sabe, tu tinhas de sempre dizer onde é que estavas, porque Sim, podias a essa é qualquer a parte momento, mais gira. a Essa é a qualquer parte momento mais eles gira. podem ir ter contigo e fazer-te o teste. Sim, tu tens que saber onde é que tu vais estar todos os dias, nos próximos 3 meses, se não estou em erro, todos os dias. Pois é, uma Todos chatice os isso. dias. E é isso que eu estou a dizer. Como é que, principalmente quando eu era jovem, como é que um jovem com 16 anos, porque ok, fazes desporto, mas tens a tua vida de jovem também dentro dos possíveis, como é que é suposto saberes onde é que estás durante 3 meses? 3 Sim, meses. claro, imagina, depois Houve um- queres ir passar um fim de semana fora? Não posso porque eles podem Podes aparecer. avisar com 24 horas de antecedência Ok. por mensagem. Mas imagina que vais para fora com os amigos e olha, e não vens sábado, vens domingo. E só descobriste que vens, aliás, que só vens segunda, mas só descobriste que domingo à noite que vinhas Pronto, segunda. sim, tens essa questão e É muito estás. mauzinho. E sentes essa Ah, pressão de estar sempre ali preso. é Mas é chato, é assim, chato. É chato, mas atenção, é mas chato nessa até uma idade, certa idade. claro, depois tem de ser, Exatamente. tem de É ser. chato até uma certa idade. A partir do momento em que chegas ali a uma idade, isto é uma naturalidade que, pá, é simples. Posso dizer-te que os controles antidopings, muitas das vezes até é só urina. Eu fiz
não fiz muitos, mas eu fiz uns quantos e posso dizer-te que só para aí tipo 2 ou 3 é que foram com sangue. É assim, eu tenho fobia a agulhas, portanto eu rezava sempre para que fosse sempre só urina. Porque aqueles eles tiravam tipo 3 tubos de sangue. Eu só de estar a pensar até já me estou aqui a espernear todo, que eu desmaiava. Portanto, como podem imaginar, eu para mim ser seguido pelo doping, pela ADOP, epá, se eles me quiserem Fugias do controlar a urina. controle. Não, Mas não, não era por tares, era por não teres era, não, medo. eu dizia, se eles me dissessem assim, olha, ok, nós não tiramos sangue, mas temos de controlar todos os dias a urina, eu dizia, ok, ok, mas eu odiava tirar sangue, odiava profundamente tirar sangue. E toda a conjuntura, por exemplo, porque isto estava a falar dos copos, não acontece dos copos por uma simples razão, porque a pessoa que te vai fazer o controle antidoping vê-te a fazer xixi para dentro do copo. Sim. Fica lá a observar. Está lá contigo. Sim, está lá contigo. Eles não te deixam ir sozinho, tu não vais sozinho. A pessoa está atrás de ti. Eu por acaso sempre. Tu tens que e tens que baixar as calças bastante, que é para não verem que estás a esconder nada. Pronto. Mas por eles estão exemplo, atrás, não estão mesmo ali à frente. não te estão a espreitar, não te estão a espreitar, também isso era um bocado demasiado. Mas ou seja, o controle nesse aspecto é impossível. Epá, eu acho muito. Não sei como é que alguém conseguia trocar os copos. É artista. Não, e imagina alguém conseguir tipo, levar um. Epá, era uma cena bué. Sim. É para chegares a esse nível, pá, Sim. um gajo ia todo a tremer até sei lá, Sim. Mas, por exemplo, posso dizer-te, porque uma das perguntas, eu não sei como é que é hoje em dia nas provas, mas, por exemplo, quando eu fui campeão nacional, eu não fui testado, Bem, eu nunca fui testado. Quer dizer, que é uma eu acho que é curiosidade. sinal que eu sou fraco, porque eu nunca fui testado. Não, mas é Mas, dizer, por exemplo, eu já fui uma campeão vez- nacional do duatlo, 0 testes, 2 vezes, Então, apesar de ter sido acho- cancelado uma, mas já fui. Pá, e a nível nacional, pá, uma ou outra prova já boa e tal. Estas do duatlo, 0 testes. zero testes, pois é, ou Campeão seja, da Europa Sub-23, não testei. E não houve testes a nenhum. E acho que agora neste de Ibiza talvez houvesse, mas também não tive coisa nenhuma. Portanto, pá, é estranho, percebes? Não. Mas eu já fui testado, por exemplo, numa prova de campeonato nacional de clubes em que eu Sim, fiquei sim. para aí em sexto. Acho que foram testados os 6 primeiros. 6 primeiros e mais 2 random, uma coisa assim. Eu acho que em Santo André houve testes o ano passado. Pronto. E Epá. é uma prova de Taça de Portugal. Mas também só com os primeiros, mas pronto. Mas, Mas estás a ver, tipo, havíamos, ou seja, sim, é pouco, mas tínhamos essa questão de doping em Portugal, que testes têm acontecido, com que frequência em que provas. Ou seja, o que eu estou a dizer é, o meu caso, eu já sou um atleta que anda mais ou menos nos primeiros e nunca fui testado. Portanto, para terem uma ideia do quão poucos testes existem. Ou seja, sim, em e Portugal mesmo a competir devem haver 7, 8 atletas a ser testados, os outros não são. não, e mesmo assim aquilo que eu estava a dizer é, eu por exemplo, Ou entrei foram aos uma 16 vez, entrei, pronto, e entrei nunca para os mais. 16 anos com um controle com que tinha que preencher os papéis da ADOP, que acho que foi com 16, 17. Pá, eu sei que ainda não estava em Rio Maior, portanto eu não podia ter 18 anos. Portanto, foi desde aí até ter saído. E neste período, ou seja, dos 17 mesmo que seja 17 até aos 23, 24, já não sei, fui testado para aí tipo 5, 6 vezes. O que vais a ver não é nada. Sim, A não é realidade muito. é essa. Mas só que é Pá, aquela coisa, se tu pensares do teu nível na altura, havia mais montes de atletas, se todos forem testados 5 ou 6 vezes, e claro que os top são testados muito mais, já são milhares e milhares de testes que têm de ser feitos, e às vezes é complicado. não, atenção, eu estou a dizer isto, mas eles cá também salvaguardam, porque quando tens o estatuto de alto rendimento, tu tens que fazer análise ao sangue quando vais fazer o exame médico desportivo. Portanto, Agora não, todos, não quando és tens. atleta de alto rendimento já não tens? Não sei o que é que consideras, se calhar eu não estou Quando nesse estatuto sequer. eu tinha que sempre fazer, tanto que eu Pois, tu desmaiei. devias estar noutro estatuto. Eu Sim. desmaiei lá. Desmaiei, parti uns quantos vidros na. É uma boa história. Pô, Tirei sangue. Estava eu, a Ana Ramos, o João Pereira, o Gaspar, a Melanie, estávamos todos. O Miguel Reols, o Nobre. Tirei sangue, eles todos a filmarem, porque eles sabiam todos que eu tinha medo de agulhas. Eu tenho fobia a agulhas. Eu a espernear-me todo na maca. Isto já eu tu com foste 20 e tal vacinado, anos. David, tu foste vacinado à Covid. Fui uma vez. Uma Uma dose. vez. E para aí passado meia hora Foi pensei que ia dose desmaiar. única logo. Tu disseste Sim, logo, esquece. metam-me já 3 doses. Não, Metam-me foi. já as doses para o próximo. Nem lhes dei hipóteses. Nem lhes dei hipóteses. Foi só uma e já vão com sorte. E já foi porque. Mas pronto, eu tirei sangue, eles a filmarem, porque eu espernear-me todo. Imagina um gajo com 23 anos, já não é propriamente um bebê. Espernear-me todo. Eras alvo de chacota ali. Tu ali estavas Yeah. a ser. Sentei-me
Isso aí, sentei-me e pergunta-me a Ana Ramos: estás bem? E eu: sim, sim, tenho que só ir comer. Levanto-me, saio da sala, aqui é um corredor grande no Centro de Medicina Esportiva, um corredor gigante, e eu lembro-me perfeitamente, olho para o fundo, está a Melanie encostada ao balcão. Quando acordo, está o David cara no chão a olhar assim, tipo assim, estou eu no chão, de lado, cara toda no chão, ainda vejo a Melanie parada lá no mesmo sítio, o Gaspar a levantar-me pelas costas, acho que desmaiei outra vez, mas essa não me lembro de Ai, todo. Parti uns 2 quadros de vidro, porquê? Porque quando cais, bati num lado da parede em que estava um quadro de vidro, parti o vidro com a cabeça, fiquei todo cheio de sangue, oh, né? Cheio de pontos de sangue, ainda fui bater à esquina do outro lado da parede, mas pronto, foi uma aventura. Mas como podem ver, é eu também bem. sou o pior gajo para se topar, portanto, nesse aspecto eu estava 100% Ah, sim, tu safo. estás limpo. Esquece, eu estava limpíssimo. Estava limpíssimo nesse aspecto. Mas pronto, acho que deste caso assim do Sim, doping, acho que deste não tenho assunto muito chega, acho mais. eu, também é Já tal coisa. chega. Temos de falar, mas também não temos de estar aqui horas e horas e horas. Vamos continuar a acreditar que as pessoas. E assim, eu São continuo a cleans. acreditar que dá para fazer muito, dá para evoluir muito. Epá, há tanta. Eu olho para mim e vejo, epá, havia tanta coisa que eu podia fazer para melhorar e todos os anos eu sinto que melhor. ah, Exato. natural, de forma Exato. natural, sem Hoje em aditivos. dia, um gajo tens que garantir Portanto, isso. epá, e mesmo quando vou, epá, eu nunca fiz nenhuma prova com os melhores do mundo no triatlo, mas agora no duatlo, pá, e estou ali no meio deles, percebes? Uhum. Ok, há ali 2 ou 3 ou 4 que têm um nível muito superior ao meu, mas pá, é o Mola, é normal. É um bolo, sim. O É Mola já faz normal, isto há exato. muito mais anos que eu. Os outros têm todos já um passado desportivo. Se aparecesse lá um gajo que eu nunca tinha feito nada a fazer segundo ou terceiro, é pá, ok, o que é isto? Os gajos que me ganharam são gajos que têm um passado. Portanto, Conhecidos. sim, Exato. é pá, e agora há outro nível, no triatlo é outro nível, há uma profundidade de gente enorme. Tiveste os casos dos Polianskis banidos, o Sim, sim, sim. Brukenkovs, portanto, os russos foram Sim, sim. todos. Mas Depois não tiveste isso é mais. tradição neles, tipo, tu vais para o desporto, lá é tradição, tipo, lá não é uma coisa incomum, lá é Sim. tipo, os Epá, gajos, eu no aliás, triatlo se vou calhar eu até continuar acredito, a achar que não somos um desporto sim, que acho que não, quero se possa acreditar que sequer não. comparar ao que tem havido no ciclismo, que é a torto e a direito e Sim, pá, ciclismo, vamos, coitados. vamos acreditar que o caso Colin Chartier, ainda para mais por ter sido um atleta que não fazia muito e passou a fazer do nada, foi um caso repentino, ou seja, comprova que não é uma coisa que pá, sejam apesar dele ter dito que não acredita, ele disse lá no podcast, eu não acredito que os melhores do mundo estejam limpos. Ou Claro que seja, um não, gajo que está lá não acredita que os melhores do mundo estejam limpos. também, ia dizer ele o contrário, Pois. neste momento sem moral nenhuma para falar, é complicado. Portanto, acho que foi a resposta politicamente correta. Ah, Epá, e acho que ele levou uma pasada forte e acho que foi, opa, de certeza que, obviamente, apesar do que ele fez ser reprovável, levou agora uma grande marretada, né? E se estava em depressão, ainda pior deve estar, digo eu, mas isto tinha de ser, acho porque que eu acho que o facto de ele ter levado a pasada vai fazer com que algumas pessoas, antes de pensarem em fazer isto, lembrem-se do que aconteceu a ele e sim, sim. possam ver aqui uma situação de pá, não é por aí que eu vou, não é esse o caminho que eu quero ter, porque mais tarde ou mais cedo sou apanhado e depois tudo o que eu. Até porque, pá, e acabando isto, a realidade é um atleta que se dope, quando acaba uma prova e vence, a sensação não é boa, de certeza. Epá, não sei, mas como é que tu te vais sentir, man? Tu É, vais. é Toda a assim, gente a dizer é tu assim. és o maior e tu a pensar, eu sou horrível, eu sou horrível. Estás a pensar de forma Pá, errada. Estás a pensar de forma errada. Eu também acho que concordo completamente contigo com isso, mas isso é porque nós não ganhamos prémios. Agora imagina o que era para fazeres isso e ganhar 100.000. pois. Epá, mas mesmo assim, eu Pois. não dormia, não me interessa, eu acho que não dormia, mano. Eu não Se cá conseguia o gajo dormir. estava ele a limpar as lágrimas com as notas de $100. Pá, sim, é assim, eu sou, Tens eu de sou pensar eu, sempre ele tipo, tem, que isto ele tudo, se tem calhar outra nos. mentalidade. Aliás, o doping é uma coisa que eu acredito que seja cara. Portanto, isto é só para gajos que têm dinheiro, a meu Sim. ver. E conseguem ter retorno com isso. Mas pronto. Bem, passando para a frente. Multisport em Ibiza e o PTO que também é em Ibiza.
primeiro, o que é o multisport? Que eu sei que houve malta a perguntar, certo? Sim, houve malta a perguntar. Basicamente, o Portanto, multisport é, tirando o triatlo standard e sprint de estrada, tem todas as modalidades, ou seja, duatlo, exatamente. em nos age groups tem 2 distâncias, tem aquatlo, tem aquabike, Tem aquabike? que não tem Uau. corrida, mas acho que não tem elites. Não vi se tinha elites, mas acho que não tem. Tem triatlo longo, tem triatlo cross, tem duatlo cross, epá, tem tudo. Tudo o que envolve a federação de triatlo, só não tem o de inverno, pronto, mas isso é à parte. Mas também arranjarem um Exatamente. sítio que dê para os dois não existe. Não existe, era difícil. Só se andássemos a correr na Serra Nevada. E pronto, e é isto, o multisport, para quem não sabe. Multisport é isto, basicamente. Multisport é isto. Acho que, na minha ótica, é um evento que... Acho que é um grande evento. É Para fixe. malta, principalmente para malta de ex-grupos, porque os sítios onde eles fazem as provas por norma são bons. Acho que era uma. Porque nós sabemos Ou que é isto na aqui. Austrália, em Queensland. É. Mas nós sabemos, quem ouve mais este podcast é malta que gosta mais de Ironmans de longos, e eu acho que isto é um evento brutal, até para ir com família. Por Sim, exemplo, sim. foi em Ibiza, que é um espetáculo. Antigamente, há uns anos atrás, fazia-se os europeus de triatlo para ex-grupos na mesma altura dos europeus de elites, e era um evento sempre brutal. Eu tive o prazer de ver em Kitzbühel, e foi espetacular. Nós levámos uma comitiva gigante de 10 grupos lá. Eu lembro-me que aquilo foi fantástico. Havia uma foto na altura que eram para aí, pá, pelo menos 30 atletas que foram. Tivemos cá em Sim. Portugal também, em Lisboa, quando foi o europeu, pá, Sim, eventos que sim, são aí brutais. Ou seja, é um evento que traz uma dimensão muito superior a uma WTS porque vem e, com muita sim, massa. não, e é diferente, mesmo para quem vai ver, para quem vai fazer, acho que é uma boa oportunidade para estar com família, ver um desporto que gosta, ver alguns dos melhores atletas do mundo, porque principalmente neste caso em particular agora até com o Multisport e o PTO lá em Ibiza, portanto até se juntam os melhores. Sim, sim. Portanto acho que é sempre, acho que este evento merece ter se calhar mais reconhecimento agora, ou pelo menos acho que merece ser mais analisado por quem gosta de fazer este tipo, por quem gosta de fazer provas de triatlo Uhum. para ter uma experiência, Sim, seja porque é fazer um assim, não é. Ironman, etc, etc. Exato, eu acho que isso já cada vez começa a desaparecer um bocadinho mais, que houve agora a fase do Ironman, mas a World Triathlon também tem eventos bons, bem organizados, e são provas diferentes, ou seja, é mudar um bocado a cena, em vez de estar sempre a competir no Ironman. E eu acho que agora o facto de acabar-se com o Havaí vai tirar um bocado, se calhar, aquele sonho de perseguir a vaga do Havaí, e isso pode fazer com que estas organizações do PTO e da World Triathlon possam vir a colher um bocado mais de Sim, atletas que se se calhar calhar isso era deixam de bom, ter o era objetivo de ser positivo, campeões do mundo da era Ironman e positivo. passam a ter o objetivo de ser campeões pela World Epá, Triathlon. eu não sei, por exemplo, eu posso dizer que o único termo de comparação que eu tenho destas situações é lá está, eu já fui ver o Ironman de Cascais e foi o único Ironman que vi, e também já vi também o Campeonato do Mundo de Triatlo, já estive lá no Campeonato do Mundo de Triatlo e já estive em Campeonatos da Europa em que havia esta situação, em que eram os elites, ou seja, os melhores do mundo, os júniores e os ex-grupos todos. E honestamente é muito, muito mais divertido para toda a gente, no meu entendimento, a minha ótica como pessoa que lá estava a participar, muito mais interessante um ex-grupo ir a um Campeonato do Mundo. Porquê? Porque as provas são em diferentes dias, tu consegues ver os melhores, tu consegues participar, tu consegues ver o sítio. É muito mais interessante do que um Ironman, no meu entendimento, daquilo que eu vi. Lá está, atenção, eu É só outra posso. coisa, é outra Eu só posso. experiência. Não, estou a falar em termos de experiência, Sim. de Do evento em si. fora É um evento de uma exatamente, outra. fora da prova, Sim. excluindo só a prova, quase, basicamente, que é para aquilo que a pessoa vai, mas em termos de evento é muito mais interessante, é muito, muito interessante. Em Cozumel foi brutal, na Áustria foi brutal, ou seja, todos os sítios que eu vi foram sempre brutais, porque os ex-grupos não competem na mesma hora, na mesma altura, com os prós, com os elites, etc, Sim, sim, etc. sim. Então podem-se ver tudo, há muito mais, ou seja, mesmo para a pessoa que vai fazer, tu ao Ironman, tu vais fazer o Ironman. Vais ao Havaí, por exemplo, tu vais estar por acaso agora mudou nos últimos anos.
nos últimos anos mudou. Mas pronto, já não é bem o caso, cara. Mas tu vais ao Ironman fazer o Havaí. Tu estavas a fazer a prova quando os elites estavam a fazer a prova. Nestas situações é diferente. Sim, Tu não tens a podes ver os oportunidade de elites. ver e Exatamente. depois... Sim. Estás a perceber, como evento, eu acho que é muito mais interessante. E lá está, acho que isto no multisport pode estar a fazer bem. E agora, esta semana, ainda vai haver mais provas, que aquilo começa, só acaba para a próxima semana. Sim, Eu acaba sei que- no próximo fim de semana, sim. Por acaso, este multisport era bastante interessante para a malta mais jovem, porque no último dia, eu já sei disto. Eu posso não fazer provas, eu posso não ver provas, mas eu sei que no último dia eles têm uma sempre festa no Pacha, que é aquela discoteca grande em Ibiza, com tudo com entrada grátis, portanto, é uma prova interessante para ser. Eu ia, é esta eu ia. Tu Mas ia vais só a para o final, né? Tijovares, vais a Ibiza, Só para tu o final, escolhes bem. Ia só para o final, mas pronto, lá está, acho que é uma aventura, uma coisa interessante. E esta prova com o PTO lá deve ser de veras interessante. E esta semana vamos ter mais atletas a participar. Sei que Sim. tu há bocado estavas a dizer que o Barata, em Sim, princípio, vai vamos ter fazer. Agora no cross temos, não sei se vamos ter o François Avi, vamos ter o António Barata, acho que também vai a Beatriz Ferreira, provavelmente até Ok. a irmã do François Pauline Vi também, portanto Ok, vão ainda alguns exato. atletas. E depois O sei que outro- o o Nobre- Nobre vai ao longo, o João o Nobre Ferreira vai ao longo. ia, mas teve uma queda, as melhoras para o Uhum. João, que As melhoras para o João. acho que Bateu-lhe, partiu no a carro bateu-lhe. clavícula. Acho Exato. que sim, foi um acidente na bicicleta na estrada. E temos o Filipe Felizmente Azevedo nada de no extremamente grave. PTO de Ibiza. Pronto. E que temos o Azevedo no PTO no de fundo, Ibiza, o PTO de portanto. Ibiza é a maior prova que vai haver. Exato. E estavas tu a dizer que vai ter os melhores cá, não era? Pá, vai lá, não é cá. Lá, pois, lá. Epá, é pertinho, é 1 hora e tal, mas sim. Mas é o nosso PTO Europe Tour, ou seja, é a única prova da Europa. Ok. Há a Collins Cup, mas a Collins Cup não é prova individual. Mas sim, estava a dizer, houve uma pergunta que é falar do PTO Ibiza, dar a nossa preview. Posso até dizer quem é que está para tu também teres uma ideia. Como eu te disse, nas mulheres são 20 e pouco atletas, 20 e pouco atletas só. A ideia é serem poucos, mas os melhores do mundo. É aquela prova tipo exclusiva, estás a ver? 20 atletas a correr para um prize money de 1 milhão, é ridículo. Que coisa. É para gastar depois. Ganhas a prova, mas sais de lá logo com menos 10.000 euros. Porque a malta, ganhaste, então és tu, pá. Ganhaste, pagas. Não, eu fiquei em Exatamente. 14º, se ficaste em segundo ou terceiro, pagas tu. Não, mas é um prize money brutal. E nas mulheres está da número 1 à 10 estão todas, ou seja, o top 10 está todo, ou seja, no ranking da PTO estão todas. Está Lucy Charles, Flora Duffy, Anne Hogg, Daniela Riff, pá, estão todas, basicamente estão todas. E nos homens tem a grande questão, que é saber quem é que vai ser o vencedor também, porque estão os 4 ex-campeões olímpicos. Brownlee com Rio de Janeiro e Londres, está o Blumenfeld, o último campeão olímpico, e depois está o velhinho, o GOAT, o Jan Frodeno, 2008. O melhor. O melhor, ponto final. Epá, e eu acho que vai ser principal. A prova das mulheres, ok, estão lá as 10 melhores, sim, mas epá, o que se quer tirar a limpo é quem é que. Epá, porque está lá o atual, supostamente, GOAT, que é o Blumenfeld, é o GOAT da atualidade, vá. O Blumenfeld não vai ganhar. Depois tens o Aposto. Brownlee, que para muitos é também o GOAT, e o Frodeno, que para muitos, por exemplo, para mim e para ti, é o GOAT. Ou seja, Frodeno sempre. Frodeno Mas é o estás a melhor, perceber, ponto final. está o gajo que se calhar agora toda a gente diz que é o novo melhor atleta, está o Alistair, que para muitos é o melhor, está o Frodeno também para muitos foi o melhor. Então tipo 3 gerações, apesar de que o Alistair se misturou um bocadinho com o Frodeno, e o Alistair depois mistura-se também. No fundo eles já competiram todos. Acho que são 3 gerações, exato. Mas são 3 Acho que estás gerações. correto. São 3 gerações. Pá, e acaba por ser também injusto, se calhar, para o Frodeno, está mesmo no fim da carreira, mas se o Frodeno chega lá e ganha, epá, é uma afirmação que ele dá, é um morro na mesa. Eu acho que toda a gente está à espera que ele vá lá e não ganhe. Sim. Mas eu acho que se ele chegar lá e ganhar, epá, é uma afirmação. E mesmo o próprio Brownlee, se ganhar ali, dá um. Porque são atletas que já estão muito no fim de carreira, têm tido muitas lesões e problemas. Pá, e eu acho que vai ser uma prova incrível. E ali vai ser super rápido. O ciclismo, ainda hoje vi um treino de um atleta, do Frederick Funk, que é um atleta alemão que vai fazer.
e o gajo a treinar fez o percurso, epá, e andou a 44 ou 45 com o trânsito aberto. Portanto, imagina em prova 44, 45 com o trânsito aberto. Acho que ele foi a meter pau, mas pá, estamos a brincar, ok. Exatamente. Mas lá, o tempo, atenção, porque a umidade é puxadinha. A minha prova estavam 25 graus, mas aquilo parecia tudo menos 25 graus. Antes da prova, eu estava com cubos de gelo a passar aqui atrás. Os ingleses estavam completamente abafados, estava toda a gente com os fatos abertos, tudo a transpirar, parecia que estávamos, sei lá, em Cozumel. E olhavas para o telemóvel e dizia 25 graus, e tu, o que é isto? O que é que está a passar Exato. comigo? 25 graus não é assim tanto. Mas estava muita umidade, estavam tipo 80 de umidade ou 70, e 25, mas com boa umidade, aquilo parece que são 30 e tal graus. Exato. E portanto vai ser durinho nesse aspecto, mas acho que vai ser fixe, vai dar na Eurosport. Vais E, fazer os comentários? eu vou ter a prova de peniche e depois no domingo eu gostava, mas tenho de ver, depende se me chamarem ou não. Mas eu adorava, mas se não vou estar a ver. Acho que a prova é Exato. cedinha, é logo às 7 da manhã, 7 e tal, ou 8 da manhã. Como cá é mais 1 hora ou menos, como é que era? Pá, acho que lá é mais 1 hora que aqui, pronto, é isso. Exato. Portanto, é isso. PTO de Ibiza neste fim de semana, multisport, portanto o que não falta é provas. Ainda hoje deu a 4, eu vi. Está a dar no Triathlon Live, portanto vão vendo, há sempre provas, apoiem os atletas tugas e, Uhum. pá, Mais e uma vejam. medalha hoje? Parabéns. Mais uma Cacilda, medalha, não foi? a Cacilda ganhou uma medalha. Parabéns. Parabéns à Cacilda, que também fez o duatlo e portanto em 48 horas fez 2 provas, agora tem uma boa dose, agora tem de aproveitar. Agora tenho que aproveitar. Exato. Uh, Muito bem. Bem, avançando aqui, a próxima pergunta: O que nos recuperação. fizeram? O que é que tens a Recuperação? dizer da recuperação? A pergunta era só: temas, recuperação. Pá, como é que tu Olha, recuperas? durmam. 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 Boa dica. Só isso. Acho que só tenho a dizer isso. Durmam e os noruegueses durmam e comam bem. Alimentem-se. Exato. Alimentem-se, Cá em exatamente. Portugal, pá, tens tudo para dormir e para comer bem. Pá, não sei, honestamente, em termos de recuperação, não. Não, eu acho que o que tu disseste é verdade, é assim, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm de olhar, há muita gente que pensa, tenho de fazer botas, tenho de fazer o martelo, tenho de fazer massagem, mas se calhar estão a dormir 4 horas ou 5. Pá, antes de pensar em fazer isto ou aquilo, pá, o sono é mesmo o melhor. Se vocês não descansarem aquelas, 6 horas e tal, 7 pelo menos, pá, não vale a pena, porque Exato. a treinar o que a pessoa treina, mesmo que não se treine muito, se a pessoa não dorme, mais vale treinar menos e dormir mais, às vezes, porque é menos cansativo e acaba por se calhar dar até melhores resultados. Sim. E depois a alimentação, eu acho que é mais a qualidade com que se alimenta e também a quantidade, ou seja, nós não podemos estar a comer como se não fizéssemos 5 horas de bicicleta ou 4, porque se o organismo não tiver energia, vai buscar depois vai queimar músculo, vai buscar energia ao músculo que depois acaba por originar lesões. E portanto o que nós queremos é alimentar-nos bem para estarmos e quando falo de alimentação também falo de hidratação. Portanto, a Sim. água, e agora no verão é super importante. Se vocês não tiverem os músculos hidratados, vão estar a fazer aquele treininho de pista e vão sentir aquela. Estás a ver quando dá o sniper quando tu vais a correr e depois agarras a perna atrás, que levas ali. Sim, sim. Está um gajo no. Está um gajo com uma marreta. Está um gajo a disparar de um prédio lá em cima. Eu quando fui, eu estou a dizer isto porque eu quando estava a ter aulas de atletismo na faculdade com o meu professor disse, olha, estão a ver e aquilo era no Lumiar, então havia lá uns prédios, estão a ver ali aquele prédio, está lá um sniper e eu farto-me de ver malta a levar tiros dos snipers, portanto façam um aquecimento bem, pá. Ele dizia, malta anda a pastelar no aquecimento e depois leva tiros do sniper. Mas é isso. Mas pronto, é isso. Próxima pergunta. Treino de triatlo e aulas de crossfit é conciliável? Portanto, isto foi uma pergunta que alguém nos fez e que nos perguntou se crossfit e triatlo é compatível. Pá, primeiro que tudo, acho que tudo é compatível. Ponto. Segundo,
Por acaso calhou bem esta pergunta. Esta semana eu fui experimentar CrossFit. É brutal. Sério? A É, sério? pá, é brutal. Esta semana fui experimentar a minha É primeira aula de brutal. CrossFit. Tu não deves ter feito um crossfit muito intenso, que aquilo não parece nada brutal, meu. Não, mas lá está, foi tipo um intenso. É fixe. Por acaso, agora que estou a pensar nisso, é fixe, porque o tipo de sofrimento é muito semelhante aos treinos de triatlo. Não é igual, atenção, nada a ver, que eu sofria era muito mais, mas pá, tens um bocado aquela Mas coisa é uma de coisa mais sais dorido. explosiva, né? Que não tem nada a ver com triatlo, verdade seja dita, mas eu gostei bastante, mas porque também tens resistência, porque tens de estar a fazer exercícios Sim, seguidos, sim. etc. Foi muito fixe. Pá, é assim, eu fui fazer na ótica, malta, atenção, isto é diferente, eu fui fazer na ótica de treino de triatlo e aulas crossfit compatíveis, eu não fui assim, eu fui treino de escalada e aulas de crossfit é compatível? A minha resposta é sim, imediatamente sim. Portanto, e eu acho que para triatlo também é, porque eu saí de lá com uma dor de ombros e uma dor de pernas, maravilha. Maravilha. Sim, mas imagina, como tu dizes, é compatível, obviamente, mas a questão é, tanto o triatlo como o crossfit, a mim, parecem duas modalidades que, pá, são muito exigentes. Pá, tu estares a querer fazer das duas uma, ou o crossfit é só uma coisinha para vais Tem que fazer ser como um reforço suplemento, se calhar. muscular e tal, Exatamente. É ou quem se não tu gosta queres de ginásio. se tu queres fazer as duas modalidades a sério, pá, estás Estás morto, tramado. não Sim, fazes estás nada. morto. Aí sim, aí tens toda a razão. Eu acho que é. Imagina, eu odeio ginásio. Portanto, eu só odeio ginásio, crossfit é o melhor. Uhum. Portanto, é como complemento, sim. Diria que Aqui sim. a outra questão é que eu vejo o CrossFit e até muito porque ouço malta que veio do CrossFit que depois parou de sair do CrossFit, porquê? Porque se lesionam. O CrossFit acaba por ter Sim, movimentos, o CrossFit não é propriamente reforço muscular. Tu quando fazes um trabalho de reforço muscular, tu fazes movimentos tipo mais simples, mais isolados, tipo um agachamento. No CrossFit eles fazem o agachamento, mas tipo depois levantam uma barra ou Uma tipo bola contra a parede, movimentos exatamente. olímpicos e com Sim, cargas sim. altas e Não, muito é. repetitivos e tipo ver quem é que faz mais rápido. Tu não estás a fazer técnica, tu estás a fazer Sim, estás. É assim, meio repetições. caminho andado para te escangalhares todo. É verdade. Yeah, exatamente. Sim, isso é verdade, E, mas pá, e pronto. depois elevações para os ombros e muscle-ups e o caraças, já ficas todo partido. Mas é assim, eu Sim, acho mas que se for isso um tudo é crossfit, compatível. se for um tipo de crossfit mais soft, pode ser um complemento. Desde que se calhar a pessoa não faça aquilo num regime máximo de esforço, porque depois vais treinar, faz uma aula de crossfit, depois vais correr séries, vais ficar tudo lixado. Sim, Mas mas aí- mesmo, mas pronto. Mas acho que é, lá está, no final do dia tudo é Dá, pode compatível. dar, pode dar. Tudo é compatível. O mais importante é não Não se dizerem aleijem. que não Não se abdiquem aleijem. do treino. Se para fazerem triatlo precisam de manter o CrossFit, mantenham. Nós não queremos que vocês saiam do triatlo, dá para conciliar. Não, e vice-versa, atenção. Também se Exatamente. gostam de CrossFit e não querem mas querem experimentar triatlo ou fazer triatlo, Claro, claro. continuem a Também fazer dá. CrossFit. Sim. É exatamente a mesma coisa. Acho que no final do dia o mais importante é as pessoas experimentarem muito diversas coisas e gostarem do que estão a fazer. Uhum. Acho que tudo funciona. Ah, Próxima pronto. pergunta, queres ir? Próxima pergunta. Portanto, alguém também nos perguntou como é que era a melhor maneira de escolher uma bicicleta. Qual é o que é mais importante, o que é importante ter em conta, seja em termos de características, seja em termos de dinheiro. Pá, isso é uma pergunta muito difícil. Sim, sim. Vamos lá ver. O- Eh, Eu acho se que a for algo- principal coisa é o objetivo, o primeiro. Ou seja, Exatamente. é O acabar, objetivo é e o ganhar, nível. é É o andar rápido, objetivo e o nível da é pessoa. fazer BTT, Exatamente. é fazer triatlo cross, é fazer triatlo de Exatamente. estrada. É Mas fazer o nível de experiência. Portanto, isto porque é simples. Portanto, eu posso. Agora vamos imaginar que eu nunca tinha feito triatlo na vida, vou fazer triatlo. Ia comprar e queria fazer um Ironman, porque por norma nós sabemos que as pessoas que nos ouvem querem fazer Ironmans. Ok, vou comprar uma bicicleta de contrarrelógio de 10.000 euros e depois vão dar para a estrada. Ok, isso será que faz sentido? Não faz, no meu entendimento, pela simples razão porque se caso estou a iniciar, primeiro, não sei o que vou comprar, é difícil escolher, vou gastar muito dinheiro, se cá vou estragar o material, tamanho, o tamanho, se cá vou estragar material, se cá no início vou andar em grupo e a bike de triatlo, uma contrarrelógio, não é uma bike para andar em grupo, para quem principalmente é novato, portanto, se calhar a melhor ideia, a melhor escolha para uma pessoa que vai começar agora a fazer triatlo é é escolher uma começar com uma bicicleta de bicicleta estrada. barata. Não, e uma bicicleta de estrada, acima de tudo, os preços
normais, dentro dos normais, vá, por assim dizer. Até pode gastar um bocado mais numa bicicleta de estrada, mas acho que o importante é que seja uma bicicleta de estrada e se quiser treinar triatlos longos, mete uns tensores para se ir habituando. Pronto, acho que é Mas chave. é o que tu dizes. Eu acho que, independentemente se a pessoa tem dinheiro ou não tem, é assim, mesmo quem tem dinheiro não quer estragar uma bicicleta de 10.000 euros. Portanto, o melhor é mesmo isso. É, epá, arranjem uma bike. Não precisa de ser cara. Arranjem uma bike só para andar, só para rolar. Mesmo que ao fim de 4 meses troquem essa bike ou fiquem com ela só para, num caso de um desenrasque, vocês gastaram 500 euros, 400 euros. Pronto. Se for preciso, vendem-na a quase ao mesmo preço, porque as bikes, quando são muito baratas, têm uma coisa boa, que é não a partir de um certo valor já não desvaloriza. Pá, Não, vais vender a bike quê? Por 50 euros, só se ela estiver toda cheia de ferrugem. A bike ali Exato. 200, 300, 400 euros vendes. Ahm, Acho que é e, isso. e Mas depois acho de que já terem uma. Porque vocês vão cair, vocês vão estar com os pedais de encaixe e sim, vão mandar aquela queda para o lado. E depois ao estão com uma bike de lado, 10 ok. mil euros e vão ver um risco numa bike. Vai saltar a corrente e pedalam Epá, porque não imagina uma sabem e pessoa com a bike do estragam. Frodeno, sem nunca saber, nunca andou de bicicleta, nunca meteu os pedais de encaixe a mandar aquela queda no semáforo assim, tal, para o lado, com uma bike de 10 Toda a mil gente já euros. caiu no semáforo. Toda a gente já caiu Pá, nos man, semáforos. Eu eu já. chegava lá e dizia, pá, sai daqui, meu, o que é que tu estás a fazer esta bicicleta? Sim, acho que é importante. E porque mesmo para nível de aprendizagem, se comprares uma coisa Não, e demasiado boa, imagina, tu vais ter medo de a estragar. Portanto, ou claro. seja, vais estar sempre com receio. Portanto, acho que sim, acho que É é. quase a mesma coisa que o primeiro carro. Tipo, imagina, tens o teu primeiro carro. Eu não sei, mas se eu saísse tenho a carta, acabei de tirar a carta e dizem: Olha, já podes conduzir, está aqui e chega lá, sei lá, alguém e diz: Olha, está aqui o teu carro. E tu olhas, é um Ferrari, novo, acabadinho de coisa. Eu ia todo borrado para o carro, meu. Sim, ias andar exatamente, Ias todo exatamente. borrado e tipo, ia Portanto, estacionar. Quer dizer, é a mesma coisa, só que pronto, numa é outra isso, é isso. realidade. É isso mesmo, acho que é isso. Portanto, é acima de tudo ver o que é que se quer fazer, ver-se o nível de experiência e tentar ser aconselhado em diversos sítios, porque é importante que seja diversos sítios, a meu ver. Pronto, é em Sim. relação a isto. Mais perguntas? Hugo? Temos aqui mais uma que até já falámos um bocadinho do multisport, de haver Xterra, triatlo cross, Barra etc. E triatlo há uma cross. pessoa que pergunta diz-nos para falar do triatlo cross e de Xterra. Eu acho que o motivo principal de nós não falarmos muito, pelo menos no meu caso, é porque não sou muito conhecedor disto. Até acho que Nem seria tu nem eu. interessante nós virmos a trazer aqui alguém do triatlo Alguém que cross. fizesse, Até porque exatamente. temos, por exemplo, o François, que já Sim, foi campeão do mundo e tem grandes sim. resultados. E acho que é uma vertente gira do triatlo Lá que está, acho que sim, acho que é uma pessoa que temos cá a trazer também. A única experiência que eu tenho com o triatlo cross nem é experiência, nem posso chamar experiência, é ver o percurso do triatlo cross na Golgã, do Xterra da Golgã, que por acaso só assim a zona do Parque de Tradição é incrível, porque primeiro, o Parque de Tradição é feito com tipo como se fossem árvores. Portanto, o sítio onde metes as bicicletas é como se fossem paus espetados na terra, é muito engraçado. ok. E depois eles, quando montam na bicicleta, eles atravessam um género de uma plataforma, quase como se fossem barris, por Madeira, cima da né? água, exatamente, por cima da água mesmo. Ok. Ou seja, Sim, eles é tipo passam o mais rio por tipo. cima da água a pedalar. Portanto, acho que é uma Estás coisa mais tipo espetacular. integrado na própria envolvente da natureza Sim, e sim, isso, sim, sim, yeah. sim. Sim, e E dá é boas uma, fotos, e eu é já uma vi as coisa. fotos e dá as boas fotos. E Yeah. depois é tipo, a corrida é quase como se fosse corrida de obstáculos, o É que é trail, espetacular. é trail aquilo. Exatamente. Portanto, acho que é uma coisa que não sei se é assim em todo o lado, atenção, porque lá está, é a única experiência que eu tenho, que é Não de é, ver de não é. fora. Não é em Acredito que todas, há não. provas que são. Eu lembro-me, a única prova que eu fiz, eu nunca tive uma bicicleta de BTT. A primeira prova que eu fiz foi o do Atlo das Lesírias, que é uma prova em que, epá, aquilo é muito pouco técnico, é uma Sim, mas bicicleta, isso é levas diferente, uma sim. bike de BTT, mas eu fui com a bike de uma treinadora, aquilo estava-me gigante, foi uma experiência um Sim. bocado O má, Lino, o Lino levava mas, ciclocross, yeah, porque essa prova rodava-se muito rápido. eu, no meu caso, eu não gosto, eu não me metia nisso porque eu, pá, nunca andei de BTT, foi sempre estrada e, pá, e não tenho muita cena do BTT e do trail, ou seja, porque eu sinto que, e pode ser um bocado, ou seja, eu gosto de andar na estrada mais porque tu sentes que é mais fácil tu comparares os teus resultados. O do Atlo Cross e o Xterra e os trails
Pá, os percursos são Depende. bué diferentes e tipo. Sim, mas acho que o BTT acho que acaba por ser mais divertido. Eu digo isto porque eu conheço, por exemplo, eu dou-me Nesse bem com o aspecto, Afonso sim. Garcia e sei que ele vai fazer aquela ideia dele é ir à Alemanha fazer até. Alemanha não, 2 provas seguidas, 2 X-terras seguidos na República Checa e na Alemanha, em 2 fins de semana seguidos. Ele sei que ele quer ir fazer e ele diz mesmo, pá, eu gosto imenso é de andar de BTT porque é muito mais divertido e já o Lino também dizia isso. Portanto, eu acho que em termos de treino, esse cara o BTT até é muito mais interessante, portanto acho que a malta até Pá, devia mas dar imagina, para devia mim pode não experimentar. ser Eu, divertido. pessoalmente. Eu vou andar, eu já tive experiências a andar de BTT, pá, e mando-me da quedas, meu. Aquilo para mim Mas não é tem, olha, divertido, mas tem caraças. uma coisa, olha, para Eu mim, caí nas digo-te já, silvas uma vez. Eu tá mandei-me bem. para cima das E agora silvas, eu meu. digo-te Achas que assim, isso é entre as divertido? silvas e apanhares com um carro, Ah, pá, já. estás a ver? Só isto, Sim, nesse só isto, aspecto, só isto, só pois, isto. Não tens carros, não há carros. sim, Pronto, estás a ver? Só isto para mim, tipo, já me faz sentido. Já me faz todo o sentido andar de BTT. sim. E por não falar, quem é malta mais nova a andar de bicicleta, BTT dá técnica. Ah, o BTT é bom para iniciar, BTT claro. dá técnica. Aliás, eu tenho falta do BTT. Sim, Eu sim, tenho sim. falta do BTT. E atenção, eu notei muito porque eu, quando estava a dar treinos aos miúdos no Sporting, pá, eu fazia BTT com eles com o intuito deles aprenderem técnica. Sim, E, sim, sim. e Aliás, eu acho resulta-se, e que resulta muito. o E mesmo eu duatlo aprendi, e cross, mesmo eu tive que aprender mais coisas em BTT o à conta duatlo dessa. cross e o triatlo cross são excelentes para escalões de iniciados e de São. juvenis, porque Devia ser obrigam a tudo. usar a bike de BTT e eles têm de treinar depois, né? E portanto Sim, isso sim, é sim. ótimo. Isso é Exatamente. ótimo. Mas sim, vamos procurar futuramente ter um convidado para também termos, falarmos de uma outra vertente, né? Termos a noção do que é e, no fundo, irmos ao multisport. Ou seja, olha, podíamos Exatamente. fazer um episódio de multisport, ou seja, Sim. um gajo, Convidávamos aqui um uns gajo quantos. do duatlo, um gajo do X, um gajo do duatlo estou eu. Estás tu, exatamente. Convidávamos uma pessoa que fez um Ah, aquatlon, convidávamos um que fez um cross e uma pessoa que fez o longo. o Pode ser. aquabike é que eu gostava, por acaso. O aquabike, acabas na bike, acabas a sprintar. Acabas em E subida. por acaso já Depois disse ao meu fazia pai que era visão a vida. prova perfeita para ele, que ele não é muito bom na corrida, pá, e ele é muito forte, nada bem, Antigamente, e é muito antigamente forte na havia cá em bike, então. Portugal. Antigamente havia cá em Portugal. Era Pá, mas chegadas em deve topo. ser bué da estranho, meu. Era chegadas em topo. Olha, isso é Sempre. sim, isso é fixe. Era chegada em montanha. Eu nunca fiz. Era tudo Yeah. no norte. Era longe, não valia a pena um gajo ir para o norte fazer um E de aquabike. certeza que fazia bué diferença mais na bicicleta, estás a ver? Ah, A sim, sempre, natação sempre, era sempre. A tipo, natação era ok, só nada. A yeah, natação não era literalmente só nada. é Só nada, nada. não fazia Era nada. nada, exatamente. Pronto, e é isso. Última pergunta é opinião sobre provas mistas, ou seja, com prós e amadores em simultâneo. É É uma assim, normalidade em cá Portugal em há uma Portugal. normalidade. Há bocado estávamos a falar dessa situação, lá está. Se formos para provas internacionais lá fora, não choca nada, ou seja, na minha opinião, não há qualquer problema, mas lá está. Em Mas eu, termos de aproveitar a experiência, é mais interessante que fossem E nós, separadas. e Mas nós tivemos, nós tivemos, eu acho que esta pergunta até dá para pegar nisso, que é, houve uma outra questão que foi dos seguros da federação não serem abrangentes, e aqui tem a ver com os acidentes, porque já houve, e a prova da Oeiras teve acidentes, e a prova de Quarteira principalmente teve acidentes. Porquê? São provas em que é tudo junto, vai toda a gente junta, na altura eles juntaram novamente as mulheres com os homens, e aquilo estava uma confusão. Quarteira são 3 voltas, é um percurso de 3 voltas, ou seja, há malta na última volta, há malta na primeira, há malta na segunda, em ritmos totalmente diferentes, malta a 25 a hora, malta a 40, e o que aconteceu é que os grupos de 30, 40 unidades a virem a passar gente, há quedas, ou seja, aparece uma pessoa a 20 a hora e tu ires a 40 a hora e outra a 25, aquilo é um obstáculo, aquilo é quase como se tivesse um pino na estrada. sim, É a realidade. Claro que vai também a andar, mas aquilo aparece uma pessoa de repente de bicicleta e há uma queda e manda o grupo todo ao chão e houve quedas. E depois o seguro da federação não cobre, porque é um acidente de isso é que é prova, ou estranho. seja, não. Epá, é estranho mais ou menos, pronto, é questionável, não sei como é que é isso, mas é um acidente de É prova, mais do que pronto. questionável. Então, Sim. para que é que serve o seguro da federação? É para quando estás a treinar? Pá, não sei como é que é isso. Não sei se é É casos de mais de um. roubos no parque de transição. Porque as quedas é sempre, imagina.
Sim, não, Se tu, atenção, atenção. se tu numa rotunda entras muito rápido e te espetas, a responsabilidade está tua, não é? Está do Sim, teu isto lado. Aqui a é responsabilidade. complicado, é estranho. Agora, Não, neste não estou a caso, dizer que é errado aqui ou neste não. caso, podes considerar que é um erro de organização, terem juntado e ao juntar estarem pessoas nas voltas. Não é um erro de organização, no meu entendimento. Quer dizer, sim, é um erro de organização, mas não do ponto de vista em que não o deveriam ter feito. No ponto de vista em que tu tens é que ter atenção ao percurso em si. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tu não podes ter um percurso de, por acaso, 3 voltas nem é muito, para 20 km. Epá, mas os percursos Ou para seja, mim, mas basicamente, ou seja, tu tens de ter provas mais longas, tens de ter em provas. provas que tu tens toda a gente, uma volta é sempre o melhor, porque não há risco disso, percebes? Exatamente, só que nem sempre é fácil. Peniche Exatamente. agora é a próxima prova, por acaso, e é um caos, Mas essa prova não, essa prova mas é um caos porquê? porque são 3 voltas, mas tens troço de ligação, ou seja, a volta em si é pequeníssima, ou seja, eu sei que na minha Já não é à segunda... volta da, já não é à volta de, mesmo junto ao É a mar? mesma volta, é a mesma Mas volta. essa aí não há problema. Essa aí a malta cai sozinha. Não precisa de mais Sim, é ninguém, que aquilo é um perigo. aquilo é bem Um perigo. perigoso. Aquilo é uma prova que, lá está. Problema da organização é escolher os percursos como deve ser. Sim, Olhar para os peniche é muito percursos. perigoso. Aquilo não é, aquilo, pá, e volta. Só que a realidade é essa, não há forma de tu, não te podes dar ao luxo de escolher Imagina, os sítios onde queres fazer as é o provas. campeonato nacional de clubes, ou seja, uma prova em que vai ser das Tudo à provas mais morte. massivas e as pessoas vão com vontade de ajudar o clube e isso, vão a dar o máximo. Não podes tipo, vou mais devagar porque não quer cair. É pá, não, tens de dar tudo. Se tu estás numa equipa que quer ter objetivos, tu estás ali, tens de arriscar. E estás a arriscar num sítio em que não há segurança, pá, é chato. Pá, e pronto, eu acho que nesse aspecto, juntar toda a gente é mais um problema, porque ali em Peniche é o Alcatrão, é as curvinhas, é o empedrado, e depois ainda tens de passar pessoas, ainda Sim. pode acontecer tu virares numa curva de empedrada com buracos e estar um gajo mais devagar que tu à frente ou com um Sim, problema aquela entrada mecânico. da. Exatamente. Pá, é complicado. No Por mundo isso é que, perfeito, no por isso mundo é que depois perfeito, muitos elites não competem cá. sim, no mundo perfeito não, se desse para separar tudo era ótimo, mas como isso não acontece, não vejo uma grande problemática. Talvez haver mais um cuidado ou mais especial atenção na escolha de percursos. Tirando isso, pá, acho que também a Federação não consegue fazer muito mais. Acho que aqui a Federação mesmo, a única coisa que a Federação pode se calhar melhorar é escolher realmente o percurso ou tentar pressionar os sítios onde faz a prova. E atenção, isto é complicadíssimo, eu estou a dizer isto e tenho a noção que isto é quase impossível. Mesmo a Federação, aposto que também o Não é adoravam. fácil. E é assim, Portanto, tu vais lá não é nada fora, fácil. tu vais lá, assim, a pessoa diz às vezes mal de um percurso ao outro, mas, por exemplo, a prova do duatlo de Itália, epá, o Alcatrão era horrível. Tipo, Sim. eu pensei assim, eu vim para aqui para fazer uma prova com Alcatrão ainda pior às vezes que em Portugal. Pá, e mesmo agora Provas em na Holanda Ibiza, eram feitas na ciclovia, sim. por Pá, e exemplo, mesmo aqui em já ouvi Ibiza tinhas ali histórias. uma zona ou outra, tipo, também tens aqueles empedrados e tens lombas e também tens buracos, e pá, Ou é seja, não há muito difícil que se teres possa um fazer. sítio perfeito, exato. Exatamente. Não há muito que se possa fazer mesmo por parte da Federação. Portanto, no final do dia, aqui o que não me choca nada. Lá está, provas internacionais, isso não Pá, ali acontece. o que eu acho que ajudava muito era a Câmara de Peniche alcatroar as zonas Sim, mas já piores. está. Estamos a falar de coisas piores. Isso é completamente fora do desporto. Olha, em Quarteira, este ano, já alcatroaram, estás a ver aquela curva da descida? Está Uhum, tudo pavimento novo. Até ao ok. retorno está tudo novo. Ou seja, eu não quero dizer que foi pela prova, mas aquilo parecia posto. Portanto, de certeza que foi naquela de epá, isto está mal, vamos ter uma prova. Olha, não querem arranjar? E olha, bora. Sim, mas Juntar pronto, o útil ao isso. agradável, estás a ver? Exato, mas pronto, isso é muito complicado. Portanto, acho que aqui, ou seja, no final do dia é aquilo que eu estava a dizer, prós e amadores em simultâneo, não, normal, não choca. Sempre foi assim, nunca tive outra noção sem ser provas internacionais, portanto, não me choca Sim, absolutamente em nada. Portugal. Acho que Tens Oeiras e Trafaria, foge, que é os nacionais. foge um bocado ao controle também da Federação, portanto, nós não podemos culpar sequer a Federação, não podemos dizer nada mal da Federação neste aspecto. Porque acho que eles também não conseguem fazer muito mais. É muito complicado. Portanto, acho que é Está isto. feito, é isto. Está feito. Foi muito tempo a falar ali do Colin Chartier. Era o Que, tema quente.
O gajo, Portanto, olha, não vai voltar ao triatlo, diz que pá, também não tem moral para voltar. O gajo não tem moral para voltar e já disse que não ia voltar. E depois responder aqui umas questões, eu acho que é sempre, epá, de vez em quando, e às vezes quando tivemos esta situação em que não tivemos possibilidade de gravar, pá, meter um episódio destes, eu acho que é sempre bom para irmos, olha, falámos de um tema fixe, do doping, que se calhar não íamos falar com um podcast normal, e respondemos aqui a uma, claro que nós não somos especialistas a falar de crossfit, nem de recuperação, nem de como escolher uma nem bicicleta. perto nem de longe. Exatamente, nem de perto nem de longe. Mas, epá, acho que podemos dar a nossa opinião e muitas das pessoas que nos ouvem sabem muito menos de triatlo que nós. Outros sabem muito mais outros até sabem destes mais. temas, portanto, é assim, também se nos quiserem dar mensagens, sugestões, epá, mandem, estão à vontade, nós estamos Olha, dispostos para aprender. Se vocês comentarem, pá, ajuda. Ajuda o nosso vídeo a ser, o nosso podcast a ser mais partilhado e nós às vezes não dizemos isto, mas é bom. Vocês poderem comentar, dão a vossa opinião, ainda nos ajudam e nós ajudam aqui aprendemos, ao se for nosso canal possível. a escrever. E nós respondemos a todos. Eu respondo a todos. Eu respondo a todos. Eu às vezes vejo uns e respondo. Olha, tiveste já no outro do Teutónio Pereira a dizer que para ir a Oeiras, não foste? Falhaste. Epá, não foi. Mas isso nós já tínhamos falado logo à partida, que era muito complicado. Faltava muito pouco tempo. Epá, mas tens de fazer um triatlo, pá. Escolhe lá um, graças. Olha, Metam aí nos comentários. Vão prova é que X-Terra. Vão X-Terra. eles vão Vão X- meter o Ironman de Cascais, a full Nunca, distance. Fónix. Nunca. Vamos fazer Quero- assim. Se este vídeo chegar às 40 milhões de likes, o David faz o Ah, Ironman. sim, aos 40 milhões de likes, sim. 40 só. Aos 40 é só 40. milhões. É só Só 40. 40. Está bem. Olha, 40 muito likes obrigado às a 4. todos. Malta, 40. Vá. Vamos Não dizer vai um- acontecer por Vá, 40 vamos dizer likes. vamos dizer um número quase impossível. 100 likes e o David faz um triatlo. Vamos Não, ver. 2023. Estamos no ano 2023. 23 likes, bora. Não, não esqueça. Vá. Ora bem, Não. até à próxima, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Até a próxima.